E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde, aqui quem fala é o professor Egídio Martiniano e como prometido, tô trazendo um vídeo de dicas pra galera que tá fazendo a primeira fase da OAB, tá bom? Aí do 29º ou mesmo do 30º exame, tá bom? Vou trazer dicas, pessoal, que eu mesmo segui quando tava estudando pra primeira fase, tá bom? Então, ó, vamos juntinho vendo essas dicas e potencializando os estudos que eu tenho certeza que a gente vai se ver na segunda fase, tá bem, pessoal? Então, vamos lá. Primeira dica que eu tenho que trazer para vocês é a seguinte: nós não temos muito tempo, né? Hoje em dia, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer estágio, a gente tem que ter tempo pra gente, pra família, namorada, namorado, enfim. Só que quando a gente está estudando para a primeira fase, a gente vai ter que criar um cronograma de estudos. Então, pessoal, anota aí. Primeira coisa que você vai ter que fazer quando você senta para fazer, para montar o seu estudo, é criar um cronograma. E por que eu falo isso? Quando a gente tem um cronograma, quando a gente tem um objetivo, é muito mais fácil da gente o quê? Seguir certinho o percurso. Então, como a primeira fase nós temos muito conteúdo para estudar de várias disciplinas e o tempo não necessariamente é muito longo, a gente vai ter que utilizar o máximo possível. Então, galera, montem um cronograma. Peguem lá um calendário, imprimam um calendário e aí dividam a matéria, tá bom? As matérias, na verdade, né? De segunda a segunda ou segunda a sábado, enfim, conforme a sua disponibilidade. Mas, claro, levando em conta o seu dia a dia, levando em conta que você precisa de descanso, tá bom? Então, monte um cronograma. E aí, pessoal, como que a gente vai montar um cronograma levando em conta as matérias, o conteúdo das disciplinas? Acabei de falar. Nós temos, se eu não me engano, são 17 disciplinas que caem no exame de ordem, tá bom? Então, nós temos um conteúdo, assim, enorme, é um mar para estudar em 60, 90 dias, não é? Então, façam o seguinte: pesquisem na internet, procurem saber quais são os conteúdos de maior incidência em cada uma das disciplinas. Por que eu digo isso? Como eu falei, é muita coisa para estudar. Não vai dar tempo, a não ser que você tenha o dia todo para estudar. O que eu acho pouco provável, porque a gente tem as nossas, né, atribuições. Então, vejam o conteúdo que mais cai das disciplinas, tá bom? Que a OAB tem cobrado de maior incidência, para que você então coloque no seu cronograma. Então, verifique lá em direito civil o que mais cai, direito processual civil, penal, processual penal, administrativo, constitucional, tá bom? Veja o conteúdo que mais cai dessas disciplinas, porque são disciplinas de conteúdo muito grande e nem tudo vai cair, obviamente. Então, otimize o seu estudo para que você consiga o máximo que você consiga garantir o máximo de pontos possíveis, tá bom? Eu acabei de citar para vocês algumas disciplinas, né? E aí, quando a gente fala então das questões, do conteúdo, eu digo para vocês o que? Verificar o que mais cai, tá bom? Então, primeira coisa, verifique o que mais cai. Primeiro item. Segundo item, pessoal, há algumas disciplinas que você deve focar mais que outras. Que é um exemplo básico, e puxando a sardinha para o meu lado, já que eu sou professor da disciplina, ética profissional. Pessoal, ética é disciplina coringa, entendeu? É uma forma de ajudar a gente a passar na OAB. São 8 questões que, modéstia à parte, melzinha na chupeta, né? É um conteúdo pequeno, não tem entendimentos doutrinários, pouquíssimas súmulas, tá bom? Você vai ter que estudar o estatuto, o regulamento, EUCED, né, que é o código de ética. Então, galera, ética profissional é disciplina que te ajuda a passar. Estude ela inteirinha, estude ela bem estudada para você garantir o máximo de pontos possível, tá bom? Agora, eu tenho que dizer para vocês que algumas disciplinas nem sempre deverão ser objeto de muito tempo de estudo. Dou um exemplo para vocês. Direito civil. Direito civil, em algumas faculdades, a gente estuda aos 5 anos, ou seja, é um conteúdo enorme, enorme, por um número muito reduzido de questões, tá bom? Processo civil, a mesma coisa, é um enorme conteúdo com um número reduzido de questões. Só que o que acontece? Você, quando estuda para a primeira fase, já tem que pensar lá no seu estudo para a segunda fase. Então, leve em consideração que aumentar ou diminuir o conteúdo de estudo de uma disciplina deverá ser levado em consideração com base lá no seu estudo de segunda fase. Porque pensa comigo, eu acabei de falar para vocês que direito civil e processual civil é bastante conteúdo, não é? E que você então às vezes deve estudar só os tópicos principais ou sequer estudá-los. Mas
e se você for fazer a segunda fase em Direito Civil? Então você vai deixar de estudar Direito Civil? Por obviedade que não. Então, seja esperto. Foque na sua segunda fase. Então, se você for fazer penal, estude bastante, tanto penal quanto processo penal. E, de fato, deixe um pouco de lado civil e direito civil. Ou se você fará tributário, estude processo civil, estude tributário, né? Óbvio, você tem que ser esperto. Então, verifique disciplina que vai ser importante para você e deixe um pouco de lado disciplinas que não serão importantes na segunda fase e cujo conteúdo é enorme, tá bom? Otimize o seu tempo. Então, verificando quais conteúdos caem com maior incidência, né, na cada disciplina, verifique quais disciplinas te ajudam para a OAB e selecione elas, tá bom? Desde que, claro, te dê uma margem de pontuação. Então, não pegue 6 disciplinas que vão te dar 40 pontos. Não. Pegue um número considerável de disciplinas que vão te ajudar a fazer 50, 60 pontos. Afinal, a gente tem que levar em consideração que, embora a gente estude um conteúdo muito bem estudado, não necessariamente a gente irá acertá-lo na prova, né? Então essa é a segunda consideração. A terceira, eu já falei, veja como é o seu dia a dia, né? Então organize os seus estudos. Você estuda, você trabalha, então veja quantas horas por dia você pode disponibilizar para o estudo. Então verifique se você consegue, antes de ir para o serviço ou para a faculdade, estudar, na hora do almoço ou do café da tarde, à noite quando chega em casa, finais de semana tentar o máximo possível estudar, tá bom? E aí a gente entra na questão do que? Como estudar, tá bom? Então, depois que você está montando o seu cronograma, você está verificando as questões que mais caem e quais conteúdos, quais disciplinas você deve ou não estudar e quanto tempo estudar. Como que você então monta o seu cronograma e como eu recomendo para você. É importante falar isso, eu quase passei batido. Quando você vai montar então o seu cronograma, levando em consideração esses requisitos que eu falei para você, né, esses itens, você tem que pensar também o seguinte: se você não se importa de estudar, por exemplo, uma semana inteirinha de ética profissional e exaurir o tema, perfeito, faça isso então. Estude uma semana inteirinha de ética profissional, outra semana inteirinha de processo penal e por aí vai. Porém, o que eu te recomendo, até como forma de que você não se canse de todo dia ficar vendo aquele mesmo conteúdo, e foi assim que eu mesmo fiz quando estudei para a primeira fase. Pegue lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, você vai estudar 6 dias na semana. E coloque então, toda segunda-feira eu vou estudar penal, toda terça eu vou estudar constitucional, toda quarta, ética, quinta, tributário, sexta, empresarial, enfim. Divida as matérias por dias da semana e verifique quantas semanas você gastaria para exaurir todo o conteúdo que você se dispôs a estudar. Acabando uma disciplina, você já encaixa uma outra e por aí vai. Então atribua pesos para as disciplinas, ok? E distribua eles ao longo de todos os dias que você tiver até a prova. 60, 90, 120 dias, quantos forem, tá bom? É muito importante isso e eu recomendo que você faça esse estudo para que cada dia você veja um conteúdo diferente e assim você fique um pouco menos cansado do que você ficará, tá bom? Mas não tem outro jeito e ó, foco pessoal. E aí, eu tava falando pra vocês, né, depois então de montar o cronograma, como estudar. E galera, não tem muito pra onde fugir. Eu só posso dizer uma coisa pros senhores: você não lerá doutrina, tá bom? Não me pegue lá um Carlos Roberto Gonçalves, um Damásio de Jesus, pelo amor de Deus. Ninguém para a OAB estuda por doutrina, tá bom? O que existe, galera, é aquela doutrina esquematizada, né? Onde eles trazem questões e resumos das matérias. É só que, se você tiver condições, faça então a compra deste material, porque de fato será útil para você na primeira fase, tá bom? É um conteúdo condensado e focado naquilo que a OAB cobra. Bacana. Mas não, eu não vou comprar nenhum material, porque eu já vou ter muitos gastos com inscrição, com a segunda fase, que às vezes a gente inevitavelmente tem que comprar cursinho, né? Então faça o seguinte: se você vai fazer um cursinho, né, de primeira fase, ou se você encontrou um cursinho pela internet, né, ou se a sua faculdade promove cursinhos para você, vá nestes cursinhos, faça esses cursinhos com qualidade e, o melhor de tudo, faça um material bom. Então digite a aula ou anote a aula, ok? Para que você tenha em suas mãos um resumo que o professor que passou, né, aquela matéria já o fez focado naquilo que a OAB cobra.
Então, monte um resumo muito bom das aulas que você assistir, porque você vai poder reaproveitá-los, tá bem? Outra coisa que eu recomendo para vocês, né? Então, assistir a aula, preparar o material da aula e realizar questões. Eu até arrisco a dizer, na verdade, o seguinte: se você eventualmente não tem muito tempo de estudo, faça questões. Mas faça questões como se sua vida dependesse disso. E por que eu falo isso? Responda as questões e verifique o porquê que você errou, o porquê você acertou, e verifique por que aquela questão estava errada ou por que aquela questão está certa. Esse estudo, pessoal, acaba que otimiza o tempo para quem não tem muito tempo. Porque o que você vai fazer? Você vai estar estudando vários conceitos, porque atualmente a OAB está assim. Cada alternativa geralmente traz algum conceito da matéria. Então você vai estar vendo vários conteúdos ao mesmo tempo. Então, pessoal, fazendo o cursinho, preparando o material, responda questões. Responda muitas questões. Procure na internet, refaça provas antigas, isso é essencial, tá bom? Ou compre aquele livro de questões e faça muitas questões, verifique por que você acertou, verifique por que você errou, tá bom? Então, o que eu até recomendo para vocês, e eu fazia assim, eu estudava um conteúdo, né? Preparava o meu material, aí quando eu tinha um tempo disponível, né? Logo após, eu respondia várias questões, 20, 30 questões, né? Conforme a disponibilidade que eu tinha no meu livro, a respeito daquela matéria que eu estudei. E aí eu via como que estava a minha média de acertos para ver se eu assimilava aquela questão. Passada 1, 2 semanas, né, um dia, eu novamente voltava naquele assunto e respondia novamente mais algumas questões. E por que eu fazia isso? Se a gente estuda num dia e depois não estuda mais aquele conteúdo, a gente vai esquecê-lo. Então, você respondendo questões sempre, você estará o quê? Fixando o conteúdo na sua cabeça, para que quando cair lá no dia da sua prova, você lembre dele, tá bem? E aí, ainda nesse sentido, quando a gente fala de responder questões, pessoal, realizar simulados, tá bom? Seja simulado que você encontrar na internet ou sejam provas antigas da OAB, separe para fazer uns 3, 4 simulados, tá bom? Ao longo dos seus estudos. Mas não é pegar o simulado, sentar na sua cama e fazer. Não. Sente no espaço quieto, se comporte como se estivesse no dia da prova, tá bom? Sem celular, apenas com a sua caneta, né? E aí faça o simulado para ver como você se sai. E aí não apenas faça o simulado e veja o resultado. Estude o que você errou. Veja aquilo que você deve estudar mais um pouco, tá bom? Porque no final das contas, pessoal, é um exercício de repetição. Você aprende, você responde questões, e você aprende e você responde questões. E aí, no dia da prova, eu não tenho dúvidas de que a aprovação virá para vocês, tá bom, pessoal? Basicamente eram essas as dicas que eu tinha que dar para vocês. Se eu esqueci de falar mais alguma coisa, não fiquem preocupados, porque eu estarei sempre gravando alguns videozinhos para postar lá no meu Instagram. Então me sigam, tá bom? Vai aparecer aqui o meu user. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Algumas dicas básicas, né? Para dar um norte para vocês de como se preparar para a prova da OAB, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Boa sorte para vocês, bons estudos. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau, pessoal.